que está acontecendo com One Punch Man? Vamos falar sobre isso hoje. Eu trouxe alguns pontos que eu gostaria de estar compartilhando com os senhores e as senhoras também. O arco ninja acabou antes de começar? Talvez sim, talvez não. Essa última cena aqui, se a gente for recapitular o último capítulo como todo, o Saitama fala que não sabe se ele foi de arrasta pra cima ou não. E aqui eu me refiro ao Empty Void. Pode ser ainda que ele saia e tenha mais algumas coisas referente ao Empty Void? Talvez. Tanto quanto pode também ter finalizado o arco por aqui. Isso também é muito possível, se aproximando muito da webcomic. O que sabemos de God depois desse redraw todo? Vocês se lembrar e puxando a memória, foi nessa conversinha aqui que o Blast fala sobre God, que deu muitos detalhes. Fala que o God ignora o espaço, o tamanho, a energia e a dimensão onde ele vive é uma dimensão superior. Enfim, todos aqueles trejeitos que os escaladores, os power scales, os VS bateiros adoram debater, e que curiosamente o Oni Murata estava pegando desses conceitos de dimensionalidades e físicas teóricas para colocar dentro da obra de One Punch Man. Obviamente que toda essa lore do Blast foi descartado juntamente com o redraw desse arco ninja que a gente ficou um ano punheta. Mas essa lore de God provavelmente vai se manter na história, porque antes desse redraw todo, nós temos fala do Stitch, o executivo da Associação de Heróis, a respeito do God, falando que o Blast consegue interagir com ele por conta da sua habilidade de manipulação espaço-temporal, fala da dimensão onde o God está, que é uma dimensão diferente da onde o universo de One Punch Man é situado. O que está acontecendo com o Oni e o Murata? Agora a gente vai falar um pouco extra obra. Eu daria $1000 para saber o que está acontecendo nos bastidores. Provavelmente tem muita coisa, burburinho, que a gente infelizmente só consegue especular, porque isso é uma coisa interna da empresa. Tenho alguns pontos. Primeiro, o mais óbvio e o que ficou mais evidente, que foi até para as redes sociais, é que o Murata não estava satisfeito com os seus traços, assim como ele não estava satisfeito com os traços da história lá do Homem Fênix, que tomou redraw alguns anos atrás também. Isso fica evidente com as novas imagens que a gente está vendo pós-redraw. De fato, o Murata está vindo com a qualidade visual muito superior. Outra especulação é que existe um desentendimento entre o Oni e o Murata, e que o Oni estaria chateado porque a obra onde ele criou ali a narrativa, a história, faz mais sucesso com a mão de outro cara desenhando do que a próprio cerne que ele criou. Lembrando que ele também criou Mob Psycho 100, e esse fez sucesso com os traços do próprio Oni. E a obra de One Punch Man superou e muito em destaque com relação a Mob Psycho 100. Você entende que na cabeça do Oni pode estar assim, caramba, se eu fosse um desenhista melhor, talvez eu fizesse mais sucesso e não precisa. Entende como o ego pode ficar um pouco abalado com essas informações? Como isso tudo refletiria sobre o One Punch Man? Fica aquele sentimento, faz de qualquer jeito aí, sabe? Dá de ombros para a própria obra, a gente tá vendo isso. O One Punch Man tem decaído tem muito tempo. Isso começou no arco do Garou Cósmico, que inclusive não tem na webcomic. Entende? Obviamente que isso são fontes, vozes da minha cabeça. Deixa a sua opinião aí, diz o que você pensa a respeito de tudo isso. Talvez não tenha nada disso. Opinião da internet. Eu vejo de todos os lados, tanto os haters caçoando a obra de One Punch Man, falando que a obra já acabou, quanto os fãs da obra falando mal desse redraw do arco ninja, porque a gente teve uma história abaixo de Garou versus Saitama, Garou Cósmico versus Saitama, mas ainda assim a gente tinha alguns feitos interessantes acontecendo ali. Só que isso foi tudo descartado e possivelmente não será tocado mais.